Vamos falar dessa notícia que tá chamando a atenção na internet, podcast. Você tá ligado que podcast tá em alto, né? A galera senta lá e fica horas falando, mas muitas vezes esquece, né, que tem gente, bastante gente olhando, né? E aí muitas vezes fica naquele papo descontraído, tá ligado? E aí às vezes fala demais, né? E o Cajuru, né? Cajuru que é senador, né, mas já foi apresentador esportivo. Eu gostava muito do Cajuru quando ele apresentava, falava sobre futebol. E aí o que rolou, né? Ele foi lá num podcast, o Leocast, e aí ele falou o seguinte, tava lá trocando ideia, falando sobre TV, esporte, tudo, sobre várias situações. E aí o que ele falou? Jorge Cajuru revela que Silvio Santos é dotado e já transou com a Hebe Camargo. O senador Jorge Cajuru fez essas revelações e outras, né? O que aconteceu lá, né? Ele tava falando sobre a sua passagem no SBT, Silvio Santos, tá? Ele falou que tava lá com a Hebe Galisteu em um determinado momento lá, e a Hebe chegou e falou do tamanho do órgão genital do Silvio Santos para Galisteu, falando que era grande, que se ela já tinha visto algo do tipo, né? E falou que já tinha tido relações aí com o Silvio Santos na época da juventude do Silvio Santos e da Hebe, né? E falou também que o Silvio Santos gostava de levar umas minas para Miami. Cara, assim, se é verdade ou não, independente, primeiro, né, cara, eu acho meio desconfortante em qualquer pessoa falar sobre a vida íntima das pessoas, sem a permissão das pessoas, obviamente, né, em rede nacional, porque sabe que vai dar repercussão, cara. Então, assim, por mais que se isso for verdade, né, ele afirmou falou que se fosse mentira, ele queria perder o outro olho, né, e recentemente ele falou que a filha do Silvio Santos chamou ele para trabalhar no SBT. Será que as filhas do Silvio Santos gostou desse tipo de exposição do pai dela, né? O pai dela tá vivo lá, tá em casa, né? E assim, ele é um senador da República também, né? Eu acho que tem coisas, cara, que a gente vive. Eu acho assim, gente, é um caminho meio sem volta. A gente vive num mundo tão de super exposição, né? Que a gente precisa constantemente estar em exposição, constantemente estar gerando engajamento, que eu acho que certas coisas eu acho que já tá até perdendo a noção, né? Eu acho assim que ele não deveria, aí eu acho, tá? Mas aí ele fala o que ele quiser, e aí ele arque aí com as opiniões, ou com as críticas, ou algo do tipo. Mas eu acho que certas coisas, eu acho que não tem que ser dito em rede nacional para todo mundo ouvir, ainda mais quando expõe, de novo, a intimidade de outras pessoas, né? Ele falou também sobre o caso do Robinho, falou porque a Adriane Galisteu parou de falar com ele, né? Ele falou que a Adriane parou de falar com ele quando ele defendeu ela aí de uma situação aí, a Adriane Galisteu não gostou, e eles já foram bem amigos, né? Mas ele falou que a Galisteu rompeu com ele, né? Ele falou também sobre o Robinho, meteu muitas críticas em cima do Robinho, né? E falou até que o Robinho já teve algum tipo de relacionamento com uma pessoa que poderia ser do tráfico. Então, assim, ele falou bastante coisa nesse podcast, né? Quem tiver interessado lá, vai só ir no podcast lá ver. Assim, uma verdade é o seguinte, o Cajuru, a carreira dele inteira, ele é conhecido por um cara que falava mesmo. Eu lembro quando ele comprava treta com a CBF, né, com esses dirigentes do futebol, ele sempre foi um cara assim, isso não é mentira, gente, ele sempre foi um cara que realmente sempre foi corajoso, sempre enfrentou situações adversas, tá, hoje é senador, mas eu acho que aqui nesse caso aqui, né, expor situações íntimas de pessoas, eu acho que eu acho que não é legal, né, cara. Aí eu não sei se ele se empolgou, esqueceu que estava num podcast, esqueceu que ele é uma pessoa que as pessoas ouvem, consomem bastante, mas eu sei o seguinte, já tá dando repercussão essas falas do Cajuru aí nos sites, nos programas e tal. Aí eu não sei se ele falou porque realmente não tá nem aí mesmo, fala, ou se ele tava querendo um pouco de engajamento, se conseguiu também, se queria isso também, conseguiu, né? E aí essas partes da conversa tá rendendo bastante.